Oi! Oi, Isabela, Carmen, Flávio. Ai, a gente fica feio aqui. Vocês estão me vendo direito, hein? Mentira que eu tô lindão, acendi todas as luzes aqui da casa pra ficar super... aqui do Teatro Apartamento. A gente nunca fez nada parecido aqui e a gente vai experimentar. Aí eu acabei chamando uma grande amiga minha, que é a Luísa Catoira, que ela é uma fonoaudióloga muito famosa no Rio, e ela é especialista em atores. E aí isso é uma coisa que eu sempre senti muita falta de fonoaudiólogos especializados em ator, em gente que trabalha exclusivamente com voz. Então eu decidi chamar a Luísa pra gente bater um papo aqui e pegar umas dicas, essas coisas com ela. Então a gente tá só esperando ela chegar pra gente começar o bate-papo. Tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem colocar perguntas aqui. E aí nessas perguntas eu posso responder, a Luísa pode responder durante o nosso bate-papo. Luísa, você chegou. Como é que faz pra você entrar? Não tem o tripé. Meu tripé não tá aqui. E mesmo assim o tripé só pega o celular de lado. O tripé que eu tenho aqui não pega meu celular em pé, então eu vou ter que segurar mesmo. Achei. Oi! Fala, coisa rica, tudo bem, meu amor? Tudo bem? Olha, o Godofredo E ficou você? preocupado que você entrou aqui, tá conversando comigo. Godofredo, vem cá, meu bem. É Não sei se o saudade. Será que ele tá cuidando bem da voz? Acho que não, tá gritando. É, tá gritando. E Luísa, obrigado, meu amor, antes de tudo. Imagina, imagina, Eu tô lindo. amando ter você aqui. Você tá me ouvindo direito? Tô, tô sim, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo Toca que eu tô bem? latino. Tô te ouvindo ótimo. Aqui tá Ótimo. chovendo, aí eu fiquei preocupado de da conexão tá ruim, mas não, né? Não, não, tá bom, por enquanto tá legal. Aqui também a conexão, o tempo tá ruim aqui no Rio, mas a conexão tá ótima. Acabei de fazer uma live agora às 6h30, 7h30, no meu canal, né? E a respeito também de voz, estou apresentando todo mundo que eu conheço aqui, né? Cada dia uma pessoa mais gostosa, e aí, no final das contas, eu falei, eu quero você também. Depois a gente vai ter que falar no meu canal a respeito de você. Ah, ótimo. Mas olha, aqui eu nunca fiz uma live e eu sou uma pessoa super objetiva. Então, isso assim, bom, eu sinto uma carência muito grande, sabe, de fonos especializadas em atores, sobretudo para a Sim, galera daqui de Belém. Então, assim, eu vejo que os atores, eles têm muita mandinga quase, sabe? Muita coisa que a pessoa é. faz. Ah, para eu cuidar da voz eu faço isso, para eu cuidar da voz eu faço aquilo. E aí eu fiz algumas perguntas que eu queria saber o que efetivamente funciona, o que não funciona. Essas coisas todas, assim, para tu ser Ótimo, bem objetivo, tá bom? ótimo, Mas ótimo. primeiro eu quero saber de ti, Luísa Catoira. Por que você decidiu fazer fonoaudiologia e ir para essa área de atores?
Tainá. Ó, bom, antes de mais nada, fonoaudiologia apareceu na minha vida um pouco antes do vestibular. Eu não sabia se eu ia ser médica, se eu ia ser professora ou se eu ia ser jornalista. E aí, no final das contas, uma amiga da minha mãe, que era fonoaudióloga, começou a trabalhar com meu irmão. E no final eu comecei a atender. Na época de escola, eu estudava numa escola de freiras. Então, uma vez por semana, uma das tarefas da gente era ir num orfanato. E eu me apaixonei tanto por esse trabalho que eu fiquei um ano no orfanato, né? E aí eu cuidava de 40 meninas, uma vez por semana. E eu queria... Eram crianças que tinham problemas de fala e falavam errado, e muita gente não falava direito mesmo, sabe assim? Eram menininhas que... Eram só menininhas. E aí eu perguntei para Elô na época, né, para a tia Elô, eu falava, tia, o que eu faço para ajudar essas crianças? E ela começou a me passar uma série de instrumentos fonoaudiológicos para eu estimular essas crianças. E o resultado no final do ano foi incrível. Aí, assim, logo em seguida, o ano seguinte já era vestibular, fiz vestibular para fono, passei nas 5 faculdades que eu quis, inclusive na Veiga de Almeida passei em 5º lugar. E... Não, e foi um absurdo, porque na época da escola eu era uma porcaria, eu era uma aluna que passava só por média. E na faculdade meu coeficiente de rendimento foi altíssimo, foi uma coisa tipo 9,8 no final dos períodos todos. Eu realmente fui uma pessoa muito dedicada, estudei que nem louca e eu adorava. Mas aí fui morar em São Paulo, fiquei 17 anos em São Paulo, trabalhava com motricidade oral, fiz pós em motricidade, uma série de coisas, mas também motricidade oral. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu tive a sorte, porque como eu sou acupunturista também, eu tive a sorte de ter a Mabel no meu consultório com acupuntura. A Mabel e Mabel é César, comum, que é dubladora. a nossa Mabel. Da Globo. Só a Mabel César. Gente, só é a pessoa que tem a voz mais incrível que eu conheço, é a Mabel César. E aí ela foi para lá como minha paciente de acupuntura. E logo em seguida ela teve um episódio ela estava fazendo teatro, ela teve um episódio que ela ficou completamente sem voz. Ela me acionou e falou, Luísa, socorro. E aí eu te pergunto, não era qualquer voz, era a voz da Mabel César. E aí eu falava, gente, eu preciso colocar a voz dessa mulher para amanhã. E aí no final das contas, eu consegui, e ela falou pra mim, quando ela tava falando, né, no final, ela falou, olha, quero agradecer minha fono, não sei o que, do palco, eu tomei um susto, e aí ela falou pra mim, logo em seguida, ela falou, Luísa, você tá ferrada, vou mandar tudo quanto é dublador pra você. E aí, entrei na área de voz pela janela, e tive que desenvolver uma técnica completamente diferente, porque eu precisava de informações, eu fui pra motricidade oral para encontrar. E foi incrível o trabalho que eu acabei fazendo com dubladores. E os dubladores cantam e me levaram para o teatro musical. E hoje eu trabalho com teatro musical, com dublador, com canto mesmo. Eu sou fã do Bruno, do Biquíni Cavadão, né, do vocalista do Biquíni Cavadão. Então, assim, eu trabalho com voz artística e de alta performance, né? Tanto dublador, quanto cantor de musical, quanto cantor, enfim. Então... tu fez um trabalho na Seixas Gran Rio, né? Sim, eu sou professora do teatro musical de lá, né? Eu sou professora da oficina de teatro musical há 4 anos, lá no Seixas Gran Rio. E esse ano, infelizmente, a gente ainda não fez audição, porque a gente foi acometido por esta virose, né? Estamos todo mundo em quarentena aqui. Vamos ver, eu acho que no segundo semestre deve acontecer. A Luísa Catoira, gente, ela é uma das pessoas mais famosas do Rio de Janeiro. Se você quiser ser famoso, você tem que ser atendido. É só tirar foto. Catoira, porque ela atende todo mundo. Todo mundo. E ter uma foto dela, uma foto com ela no Instagram dela, faz você ganhar assim, uns 2 mil seguidores. Eu ganhei 2 mil seguidores. Besta, para com isso. Eu fui lá e... Enfim. Mas, Luísa, eu queria saber assim, existe pra gente que é ator uma diferença de cuidado de voz para ator e para uma pessoa normal? Uma pessoa existe. Que não é ator. Sim, na verdade a gente está falando de atleta, né? É uma coisa assim, por exemplo, nós somos pessoas normais. Se a gente for correr uma maratona, a gente vai ficar exausto, né? Agora, se a gente começa a se preparar para a maratona, a gente começa a ficar cansado e no dia seguinte a gente tem condição de continuar fazendo outras maratonas. Então a gente tem que pensar que é um treinamento de atleta, amor. Não é um treinamento qualquer, sabe? Não é simplesmente você chegar e falar, eu quero ser cantora agora. Aí vai lá e canta. Não, você tem que pensar que você tem que treinar todo dia, você tem que ter resistência muscular, você tem que entender como é que faz o apoio respiratório, como é que você trabalha a articulação. Enfim, você tem todo um aparato que tem que responder ao seu trabalho de fato. Senão você
você pode se machucar, você pode ficar sem voz, dia seguinte você pode não ter mais voz e você precisar da voz. Então a gente tem que pensar que é um treinamento de fato de atleta, né? Então tem que treinar todo dia. Você tem que ir na fono, mesmo sem ter nada. Principalmente eu falo que a melhor das oportunidades é a pessoa entrar no meu consultório e falar assim, Lu, eu não tenho nada, mas eu não quero ter. Né? Que muita gente está fazendo isso já. E aí começar a trabalhar a voz, a articulação, o apoio respiratório, enfim, tudo para não ter problema, entende? E aí as coisas funcionam de uma forma mágica, né? Então tu achas que todo ator deveria ter uma fono, um fono? Eu acho. Tanto acho que, assim, na oficina de teatro musical, eu sou professora de voz. Eu ensino as pessoas a trabalharem os músculos. Tem o professor de canto, tem o professor de canto coral, e tem eu para trabalhar as pregas vocais, a estrutura muscular. Imagina um fisioterapeuta trabalhando determinadas estruturas. É a mesma coisa que a fonoaudiologia faz com relação à parte de voz profissional mesmo. Então, eu acho que, inclusive, nas próprias escolas de teatro, deveria ter uma cadeira que fosse fonoaudiologia para o ator. Né? Tem que ir. Se você não tem isso, que é uma coisa que não é comum, tem que correr atrás. Tem que trabalhar articulação, tem que trabalhar, de fato, resistência muscular da laringe. E apoio, né? E tem uma coisa assim que você falou há pouco, a coisa do treinamento. Eu Sim. acompanhando a Luísa pelos stories, pelo Instagram, pela vida, aí eu disse assim, bom, quando eu for pro Rio, eu quero ir pra Luísa, que eu quero mudar a minha voz. E aí a gente chega achando que no primeiro dia a gente vai mudar a voz, né? E não é. Na verdade, Não. é quase uma frustração quando a gente sai Sim. do consultório no primeiro dia, porque você sai com uma série de tarefas, sai com eu até deveria mostrar aqui o tubo, a garrafinha e uma série de tarefas que você tem que fazer. Uma coisa de... é uma coisa de atleta mesmo, né? Eu sempre aviso para as pessoas que não dá para você chegar e pegar uma Barbie e falar assim para um cirurgião plástico, eu quero ficar assim. Né? Não existe isso. Na verdade, o que a gente tem que fazer, ou mesmo na academia, você não vai entrar na academia e achar que você vai sair gostoso. Né? Então, eu sempre falo, gente, isso é um treinamento muscular. Você tem que fazer todos os dias para a gente depois ver o que você consegue, quais são os registros que você tem, quais são as possibilidades vocais que você faz, enfim, qual é a brincadeira que você consegue fazer com a sua própria voz. Não existe essa mágica de chegar, entrar no lugar e falar, não, olha, minha varinha de condão vai bater na sua cabeça e você vai ter a voz que você sonhou a vida inteira. Não rola, né? Agora, tem que ter muita dedicação. Eu falo que todo mundo que entra no meu consultório ganha uma mão para dar apoio. Né? Eu posso não estar junto o tempo inteiro, mas eu vou em todas as peças que a pessoa faz. Às vezes, na mesma peça, eu vou em várias semanas diferentes para ver como é que está sendo essa evolução. Eu acompanho, de fato. E o meu telefone tem que estar no bolso. Deu alguma coisa de problema? Lu, deu ruim, o que eu faço? Né? E a pessoa normalmente já sabe o que fazer. E a gente juntos vai determinar uma coisa ou outra. Mas a gente tem que pensar que é treinamento de atleta. Fazendo exercício todo dia, a recuperação é muito mais rápida, Saulo. Então, por exemplo, você veio para o meu consultório querendo um outro registro vocal. O que eu fiz contigo foi, eu vou te dar todas as possibilidades dentro da sua gama muscular, né? Assim, de você alongar e fortalecer e ganhar resistência. Então, dentro das suas possibilidades, quais são as vozes que você tem? Qual é a voz que te agrada mais para determinado tipo de trabalho? Né? Você, com locução, faz que tipo de voz? De repente, você num papel, como você fazia aquele papel maravilhoso junto com a Juliana Lucci, o Guto, você colocava a voz mais metal, enfim, não, você vai brincando com as possibilidades, porque aí você fica com o aparato muscular todo à sua disposição, entende? E aí você vai brincando. Apesar de não ser uma coisa muito... não ser rápido, né, ser uma coisa bastante demorada, eu me lembro que quando eu fui contigo, eu já fiz várias aulas de voz e tal, não com fonoaudiólogos, mas assim, foi muito interessante porque a gente sempre aprende, joga o som para cima, aumenta a ressonância. Exatamente. Quando eu cheguei para ti e eu disse assim, o que eu queria
você mandou eu fazer exatamente o inverso. Você disse assim, não, pro que você quer, tem que jogar para baixo. Sim. Jogar para a garganta, porque isso que você está fazendo é É exatamente de metal. encontro com o que você quer. É. E aí é isso que eu acho muito louco, porque às vezes a gente, nas aulas, as pessoas elas vão aprendendo de ser contado, de vai passando de pessoa em pessoa, e um fonoaudiólogo, às vezes, olhando, e ainda mais especializado em ator, ele pode te dar um toque que só a pessoa que estudou aquilo sabe. E Sim. é muito louco isso, porque foi um trabalho de tentar tirar daqui e tentar jogar para cá na hora que eu preciso jogar para cá. E saber que isso não é errado. Porque dizem o Não. tempo inteiro que é errado jogar para cá, né? É, Não, porque tem gente. Não, tem gente que joga para a garganta de uma forma que machuca. Por isso que tem que ter apoio respiratório. Quando você faz o apoio, você joga uma voz mais grave e você não machuca a garganta. Eu falo que é uma questão de organização. O que é a fonoaudiologia para o ator que eu trabalho? É articular bem, entender as ressonâncias, né? Qual é a ressonância mais metal, qual é a ressonância mais oral. E, ao mesmo tempo, tem a fonte muscular, que é o emissor do som. Ele vai ser mais agudo ou mais grave? Né? Você vai falar mais agudo ou você vai falar mais grave? Você vai falar mais metal? Você vai fazer. Você vai falar mais metal ou você vai falar mais metal? Então, mais oral. Então, você vai brincando com as possibilidades quando você conhece os espaços e você tem resistência muscular na laringe e trabalha teu apoio respiratório. Então, entrou no consultório, vamos trabalhar articulação, vamos trabalhar músculo da língua para você conseguir acessar os pontos articulatórios que você precisa. Vamos trabalhar resistência da musculatura, porque de repente você tem um personagem que é complicado e você vai ficar horas naquele personagem, e aí você vai se cansar, mas não vai se machucar e se recupera rápido. E tem que ter apoio respiratório para você aguentar até um grito, se for o caso, fazendo o apoio acontecer sem você mexer direto na garganta, entende? O problema das pessoas é que elas acham que se você mexer, trabalhar só com a garganta, você vai se machucar. E, de fato, você tem que ter a técnica para você conseguir trabalhar em todas as áreas sem se machucar, entende? Entendi. Aí, quando eu fazia teatro, assim, eu acho que, na verdade, 90% das pessoas reclamam que não gostam da própria voz, né? A gente sempre escuta essa É, história. Ah, eu não gosto da minha voz, quando eu ouço a minha voz gravada, eu tenho raiva, blá, blá, blá. Eu tento muito superar normal. esse trauma porque eu não gosto nem de mandar áudio, tu sabe disso, né? Eu disse assim, Luísa, o meu sonho de vir aqui é de mandar um áudio e conseguir É, ouvir depois a minha voz. E eu tinha um professor, que era o Walter Bandeira, que era um cantor, um professor maravilhoso, que já retornou o plano, e ele falava assim, você tem uma voz linda, você só não está levando para a tua vida a voz que você tem no palco. Existe isso de voz da vida, voz do existe. palco. Eu consigo levar minha voz do palco para a vida sem ser fake, sabe? Porque Sim, assim, o problema é que existe. às vezes eu fico, gente, eu tô levando a minha voz e eu tô falando o tempo todo assim. Como é que eu vou dar todas as entonações que eu gosto, todas as entonações que eu quero? Como é que eu vou ser divertido com essa voz de palco? Entendeu? Assim, é muito. Existe como. Cara, existe, existe. Eu acho que, na verdade, é trabalhar o tempo todo todos os tipos de voz. É que a gente já tem, normalmente, uma afinidade com uma característica vocal que a gente faz. Né? Então, por exemplo, se eu uso uma voz mais fina, normalmente no palco, ou mais grossa, e eu preciso de um outro tipo de voz, eu preciso me adaptar àquilo. Né? E é muito engraçado porque parece fake de verdade, mas para quem ouve, se você treina isso, para quem ouve não fica. É a mesma coisa, por exemplo, os dubladores que querem ter o sotaque neutro, Saulo. Precisa ter sotaque neutro, né? Eu preciso gravar no Rio de Janeiro e vocês aí em Belém ouvirem de uma forma assim, gente, mas essa mulher tá gravando no Rio, mas não parece ser carioca. E o que acontece? Num primeiro momento, se eu falar todos os sons com os S de São Paulo e os R's aqui do Rio, então, por exemplo, se eu trouxer as árvores são especiais, isso para a gente aqui no Rio de Janeiro seria as árvores são especiais, né? E aí fica muito esquisito quando eu estou treinando no dia a dia falar isso. Aí, de repente, você treina, treina, treina. Chega uma hora, Saulo, que fica uma coisa que não fica mais tão estranha. E aí, tudo bem, entende? Você começa a falar de uma forma menos estranha para o seu ouvido. Porque para os outros não fica se você treina, entende? Então, eu tenho uma série de pessoas que fazem isso, né? Não, mas Que na eu verdade, mudam acho, a Luísa, voz. eu presto bastante atenção e eu acho que existe algumas pessoas
que falam muito esquisito. Eu vejo mas tem pessoas mesmo. que foram daqui para São Paulo e perderam o sotaque, mas tá muito esquisito, sabe? Porra, o que essa pessoa tá falando? E é fake. Eu acho que talvez, não sei. Mas eu acho que talvez seja falta de um fonoaudiólogo, talvez a falta Pode de um ser. mancol, às vezes, sei lá. Uma série de coisas. Saulo, mas outro dia eu fui numa peça era final de um curso de teatro aqui do Rio, e eu fiquei passada, porque todo mundo falava no palco com os S de São Paulo e falando parecia uns debilóides, porque era assim, a escova está em cima da escrivaninha. Eu falava, caraca, o que esse povo está falando? Sabe, pelo amor de Deus. Não, a escova está em cima da escrivaninha. Quer dizer, você não pode chegar e ficar falando de uma forma como se você tivesse 5 anos de idade e estivesse lendo alguma coisa pela primeira vez, entende? Tem que ficar uma coisa completamente... como é que eu posso falar? Tem que ser leve, tem que ser fácil, tem que sair fácil e entrar fácil no ouvido do outro. Se ficar esquisito no palco, eu vou prestar atenção no que ela está falando, da forma que ela está falando, não no que ela está falando. Com certeza, com certeza. Entende? E aí fica horrível. É horrível. Não é que não consegue entender, a gente não consegue passar a barreira da voz. A gente escuta a pessoa e para na voz. Gente, que porra Exato. é essa que essa pessoa está fazendo? Às vezes, talvez fosse até melhor continuar com o sotaque. Sabe? Concordo. É melhor a pessoa continuar com o sotaque. Concordo. Porque assim, Concordo. É muito estranho. Mas eu tô vendo aqui uma galera dizendo que não gosta da voz. Uhum. Eu posso mudar minha voz? Pode. Na verdade, é assim, vai ter sempre o seu traço, mas você pode gostar da sua voz. Né? Eu acho que, por exemplo, tem gente que tem uma voz que fica muito metal. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu adoro a minha voz, do jeito que ela é. Se eu gravo alguma coisa para você e eu ouço, para mim me soa muito gostoso. Eu falo, que bom, é a voz que eu gosto de ter. Provavelmente, anteriormente, a minha voz, sei lá, de repente não era assim. Mas é uma coisa engraçada porque o advento do WhatsApp fez as pessoas prestarem atenção nisso. Né? Mas o que acontece? Por exemplo, tem gente que tem a voz muito metal. E aí a voz fica aqui o tempo inteiro falando no nariz. E eu odeio a minha voz gravada desse jeito. O que acontece? Você tem que trabalhar a sua ressonância e entender onde é que fica um ponto que seja agradável para você. Quando você achar essa voz mais agradável para você, você automaticamente começa a trabalhar em cima dela. Então dá sim para suavizar a voz, para mudar a voz. Eu tive um menino que veio do interior de São Paulo. Ele falava com uma voz metal e era porta-porteira, parecia um I, o R dele. Era porta-porteira. Gente, o porta-porteira continuou quando ele não estava em cima do palco. A voz dele está super agradável e quando ele subia no palco era porta-porteira e quando ele estava fora era a porta-porteira sem o metal, entende? Então ele ficou com algumas características que ele gostava e outras características que ele não gostava ele tirou, que era o metal. Então, dá para modificar sim, gente, mas tem que ter um trabalho pessoal. Eu não tenho um botão que eu fale assim, olha, esse botão aqui é a chave para você mudar. A mudança acontece, na verdade, quando vocês fazem exercício e aí, de repente, trabalhando a voz, a gente vai trabalhar uma série de vozes, por exemplo, como os dubladores. Eu faço uma série de vozes com eles, entre a sexta e a sétima sessão, a gente já começa a trabalhar vozes dos personagens. Cara, é sensacional, porque vocês começam a descobrir umas passagens, umas coisas, que você fala, gente, como assim eu consegui fazer isso? Né? Você tem que fazer uma velhinha com dor de dente, você tem que fazer um cachorro manco, e aí você vai brincando com essas possibilidades e a coisa começa a sair de uma forma mais suave, mais leve. E funciona, amor, funciona. A Alessandra aqui na frente falou uma coisa que eu acho bem relevante, e foi uma discussão que eu até tive contigo no consultório. Ela falou assim, o sotaque é o que a pessoa é. E assim, eu concordo com isso, óbvio. Mas às vezes o mercado, sobretudo no Rio, é muito cruel. E aí, mesmo que a gente tem que levantar a bandeira do nosso sotaque, do nosso jeito de falar, às vezes a gente não encontra emprego porque a pessoa vem e diz, eu não vou querer porque você tem um sotaque nordestino. Você não consegue emprego como dublador porque você tem um sotaque nordestino. Eu até comentei isso com você uma vez sobre a voz gay. Né, que eu disse assim, ao mesmo tempo que eu acho muito importante eu ser um mestre de cerimônia gay, pode chegar um momento de eu não conseguir um emprego por causa do preconceito das pessoas. E eu tenho que lutar com isso, e eu tenho que brigar por isso,
mas algumas pessoas precisam, por questão financeira, desenvolver um jeito de É, tentar se encaixar e ao mesmo tempo lutar, e você vai. Então, assim, eu acho que o sotaque ele vai muito por aí. Eu tenho uma peça, O Desertos, que a gente fez uma leitura aí no Rio, em fevereiro, e ela fala sobre os nordestinos atores no Rio. E a plateia da leitura era toda de nordestinos, e eles falaram de tudo que eles sofreram, de quanto eles lutam para serem aceitos com o sotaque nordestino. E muitos estão obrigando as pessoas a aceitarem que o sotaque é. Mas, assim, é uma luta de é empoderamento uma mesmo. luta. É uma É, luta. olha, E a gente tem que entender também que tem gente que quer se encaixar, né? Tem é gente que isso. quer lutar e tem aquelas pessoas que estão querendo, sei lá, é o sonho das É, pessoas, né? É muito louco é, isso. alguém falou aqui atrás que é como se fosse uma ditadura esse preconceito. É Foi assim, olha ela, foi só. mesmo que fez a Foi pergunta. ela, né? Eu acho, gente, que isso acontece sim. Eu sou uma pessoa apaixonada por sotaque. Eu acho que Eu sotaque a também coisa mais amo, linda do amo mundo. demais. E assim, é uma identidade de fato, né? Você ouvir um sotaque, você fala, gente, de onde é esse sotaque? Isso é Salvador, isso é. Enfim, você vai tentando identificar a pessoa pelo sotaque, né? Você identifica se é Nordeste, principalmente aqui no Rio, às vezes o nordestino, por exemplo, tem um X, outros não tem, tem o S e o T, né? Enfim, o sequinho. E aí você vai identificando e é mágico, porque realmente traduz muito da vida dessas pessoas. Agora, é o que você estava falando. Para uma pessoa que não é do Rio de Janeiro e São Paulo ser aceita no mercado, na verdade você está falando de uma população que é uma população brasileira, né? Então, se a dublagem, eu até entendo em alguns momentos, por exemplo, vem uma pessoa que é do Sul, vai uma imagem de uma pessoa que é do Sul, e aí a pessoa vem com um sotaque nordestino. Não, você tem que trazer um sotaque do Sul para esse personagem, ou um Sim, sotaque aí a pelo gente está menos falando de neutro. personagem, né? Mas às Mas vezes você tem que. o Não, mas registro não não tem que é ser isso na necessariamente vida. não Eu necessariamente sou. Não, eu sou uma pessoa que eu não acho que tem que trazer uma falta de sotaque, vai, na vida. Eu acho que você pode sim ter o seu sotaque no dia a dia. Eu acho lindo isso. Só que você tem que ser um personagem que, na verdade, você tem que ter o seu corpo à disposição do personagem que vem. Então, se você está disposto a isso, mudando o cabelo, mudando a imagem, você mudando muda a voz. roupa, a voz também tem que estar à sua disposição. Então, você tem que treinar para você conseguir fazer o que o personagem manda. Entende? Não é Exato. para a vida. Tanto é que a Meryl Streep só é a Meryl Streep pela variedade vocal da Meryl Streep. A Meryl Streep, de Maravilhosa. todas as atrizes americanas, é a que mais consegue fazer sotaques. E assim, e isso fez ela, não, óbvio que isso é uma das coisas, né? Mas Sim, fez ela sim. ser essa grandiosa. Mas eu acho legal quando você fala assim, tem personagem que pede para ser gaúcho. Tem personagem Sim. que pede para ser nordestino. E aí você mudar. Mas às vezes você tem uma família que não se diz. E aí a gente é imposto pelo mercado a ter um determinado sotaque. Porra, ninguém tá É. falando que precisa ser. Não, é só uma família. Por que não pode ter sotaque? Eu Enfim, concordo com mas isso daí você. uma outra. É Uma um outra... papo, é um papo Mas, longo. mas eu quero fazer uma pergunta para ti, puxando um pouco do sotaque, mas indo para um outro lugar. Quando eu estou dirigindo, uma das coisas que mais me incomoda em atores não é o sotaque, mas é algo que dialoga com. É o ritmo. Tem pessoas que têm um ritmo na voz. E é muito louco isso, porque eu dirijo muito pela voz. E vários atores chegam para mim e dizem assim, ninguém nunca me falou isso. Eu disse, como não? Você sempre fala no mesmo ritmo. Todas as frases têm o mesmo ritmo. E de tudo, o que eu mais tenho dificuldade em tentar mudar nos atores é o ritmo de como é dita a frase. Então tem uns Entendi. atores que falam tá, 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 tá. Aí a próxima fala é tá, 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 tá. E a E gente morre no diz, final, né? não, é sempre a mesma sequência. Tem como fazer isso? Cara, tem. Eu tô, nesse momento, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é uma jornalista, ela é uma locutora maravilhosa. Você ouve a voz dela na locução, é perfeita. Ela informa o tempo inteiro. Só que cada frase dela tem um ponto final. E agora ela está fazendo audiolivro. E ela está desesperada, porque ela entendeu que ela não está conseguindo contar a história.
né? E todo o ritmo dela cai no final. Então ela faz aquele tarará, 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 tarará. No final ela cai. E é uma coisa que a gente está mudando, porque primeiro tem que ter percepção que isso está acontecendo. Então você levantar essa lebre já faz a pessoa falar, opa, eu não sabia que isso acontecia, né? Porque é uma E é chocante crueldade. como as pessoas não sabem que isso acontece. Não, E às vezes não, eu digo assim, não fala. É, ele acabou de soltar um pum. Fala assim, ele acabou de soltar um pum. E a pessoa não consegue falar, ele não acabou de consegue. soltar um pum. É incrível isso. É impressionante. Então você tem que, na verdade, primeiro fazer com que a pessoa perceba isso, né? Que é super difícil. Depois você tem que começar a trabalhar ritmo de fato. E pensar o tempo inteiro em algumas coisas, por exemplo. E aí começar a ordenar. Quais são os verbos de cada frase? Então, foca no verbo. Coloca o verbo como a palavra principal. Agora, ok, já começou a mudar um pouco isso. Então, por exemplo, sei lá, qualquer frase aqui. O problema era preparar a prova, por exemplo. Então, você pode falar, o problema era preparar a prova. Ou então, você pode falar, o problema era preparar a prova. Ou Sim. então, o problema era preparar a prova. E aí vai de acordo com o que o diretor quer. E aí você, na verdade, vai ter um trabalho gigante junto com ele para sinalizar quais são as informações mais importantes dentro daquele texto e decupar o texto em termos de, olha só, esse primeiro parágrafo, ele está triste. Aqui, ele está ansioso. Aqui, e aí você vai decupando de uma forma... Eu faço isso em terapia, sabe? Eu vou decupando o texto para a pessoa conseguir entender a entonação, como é que ela vai decifrar esse caminho do texto. E é difícil, viu, Saulo? Porque tem gente que não consegue. Não, E porque fica um tédio, né? às vezes, assim, eu percebo que a pessoa ela fica presa num lugar e ela não ouve. Tanto Sim. quando eu tenho mais intimidade com os atores, eu peço para eles gravarem. E aí eu digo assim, às vezes eu faço até de propósito, eu digo assim, eu quero que você fale assim, tá, 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 tá. E aí eu digo, repete, gravando. E ele vê como eu falei e como ele falou, e eu mando ele ouvir. E só quando ele ouve a voz dele gravada é que ele percebe que Perfeito. ele não falou como eu pedi para ele falar. Perfeito. É óbvio que a pessoa não tem que ter essa ditadura de falar exatamente como o diretor pede. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que essa pessoa sempre tem a mesma métrica. Então, Sim. assim, você pode até não falar como eu quero, mas você tem que conseguir quebrar essa métrica para que você possa Sim. criar vários personagens. Eu Então, assim, acho tem também. uma coisa muito do conseguir ouvir. Eu acho que a coisa do gravar talvez ajude bastante. E é mais do que isso, eu acho que, na verdade, a função do diretor é uma função de fazer com que a pessoa, que o texto seja só o pretexto, vai, ela tem que entender o personagem. Então não adianta só ela ler aquela frase e trazer a frase toda vez igual, porque você vai fazer o público dormir. Então você tem que imaginar que, na verdade, você vai contar uma história, e essa história tem que ser compreendida. Se você não compreender a história, é muito complicado, né? Então vai ficar tudo igual. Como é que essa pessoa é na vida? Ela fala assim, desse jeito? Às vezes não fala, entende? E às vezes ela tá fazendo daquele jeito porque ela decorou daquela forma. É uma forma dela decorar. É, Então, eu sinto, eu sinto muito isso, Luísa, porque eu dirijo pela voz. Eu dirijo sim, pela voz. Às vezes eu estou dirigindo um espetáculo aqui em casa, na minha sala, e eu saio da sala e os meninos ficam putos porque eles dizem que eu não estou dirigindo, mas eu estou. Porque eu claro. saio da sala e digo, falou errado, tá errado. Porque eu estou ouvindo o que eles estão falando. A minha forma de dirigir é muito pela fala. Então, quando eu Uhum. pego alguém que eu vejo que está sempre no mesmo ritmo, não estou dizendo que é o certo ou o errado, talvez eu esteja errado. Você Mas eu não percebo, gosta, ponto? às vezes uma deficiência que eu acho que talvez um fonoaudiólogo pode ajudar. Então, assim, Sim. a pessoa saber que existe essa possibilidade de mudar ela está falando a cor da palavra. É a cor. E às É vezes a pessoa acha que a cor da palavra é apenas da força. E isso. aí a pessoa faz assim naquela palavra. E não é. Às vezes Não. é você esticar, às vezes você vai falar mais baixo. Enfim, uma série de coisas. Eu concordo com você. Mas isso que Mas um você está fonoaudiólogo fazendo, pode ajudar isso. sim, ajuda. Eu tô, né, pois é, eu tô atendendo em casa, né? Eu tô fazendo online. E nesse momento, por acaso, eu tô atendendo essa menina que tá precisando mudar esse ritmo. E tá sendo incrível, assim. Ela para de vez em quando, ela se ouve, ela fala, Luísa, que incrível. Sabe, ela não tinha percebido. E é legal, eu acho muito generoso da sua parte
falar isso pro ator e tentar fazer com que ele mude, entende? Porque é muito complicado, Saulo. Às vezes a pessoa não sabe, né? Então, Não, tudo fica sempre, a igual. pessoa nunca sabe. É, Olha, tem duas coisas que as pessoas ficam muito chocadas comigo, é que voltando um pouco para a história do sotaque, essa imposição do sotaque é tão louca que um dia desse eu estava dirigindo uma peça aqui em Belém, uma peça que se fala sobre Belém, sobre as pessoas de Belém, e a atriz, Sherlock, meu amor, e a atriz estava falando uns S's assim, aposto que você viu. Aí eu disse, mas por que você está falando assim? Aí ela, não, porque você é o único diretor que pede pra gente falar com sotaque. Eu disse, você está fazendo uma peça paraense, para paraense, no Pará. Por que você está tirando S? Então, assim, eu sou muito enjoado com essa coisa de voz. E aí as pessoas dizem assim, você é a única pessoa que pede pra gente falar chiando. E você é a única pessoa que falou que eu falo no ritmo. Mas eu acho que a gente precisa ter a pessoa que fala e para você ir atrás daquilo. E até para daqui a pouco dizer assim, o Saulo tá completamente errado. Mas, sei lá, vá botar aquela pulga atrás da orelha, assim, de eu ir acho. atrás. Eu vejo muita gente falando muito com o mesmo ritmo. Uma outra pergunta que eu tenho contigo é sobre a impostação. A gente ouve, você tem que ser ouvido no palco, você tá falando no palco, tem que ser ouvido por fulano lá no final. Existe como eu fazer isso sem Existe. realmente gritar ou machucar? Existe. Olha só, tem uma. Eu sempre falo para as pessoas que não é nem impostação de voz, isso é projeção mesmo. Né? Quando você tem um bom apoio respiratório, ou seja, só uma dica, a gente vai fazer abdominal. Né? Faz abdominal todo dia que vocês começam a trabalhar os músculos intercostais e o diafragma. Né? Os meus atores, normalmente eu mando fazer abdominal e mando cantar em alguns momentos, fazendo abdominal. Eu faço, sabe assim, a cabeça está aqui e as pernas estão aqui. Faz assim, ó. E aí chega aqui, trava e faz um pouco de canto nesse lugar. Ou então pega um texto e lê numa posição de V, tá? Você consegue visualizar isso? Tá? Então é assim, aqui tá a cabeça, aqui estão os pés. Né? Então você faz 10 vezes, depois segura aqui, cara, dá uma tremedeira na barriga, que é uma loucura. Né? E aí você está começando a trabalhar o apoio respiratório. Uma outra coisa que é legal é você imaginar, imagina uma pedra que você vai jogar dentro de um lago. Tá? Essa pedra tem que ser jogada dentro do lago para essa onda acontecer. Né? Eu sempre falo o seguinte, não adianta você chegar e gritar, senão a pessoa da primeira fila vai ficar incomodada e a última não vai Sim. te ouvir. Né? E no final das contas, você não vai conseguir chegar no final da peça inteiro. Então, a impostação de voz, na verdade, também é treino, e aí você tem que ter resistência muscular e bastante apoio, e trazer essa voz tem que ser jogada, de fato, de uma forma muito precisa. O ar tem que vir de uma forma muito, muito... Como é que eu posso dizer? Você apoia o ar e você faz o grito vem de dentro, sabe? Não vem um aqui, vem uma coisa de dentro. E aí você consegue trazer essa voz para o lugar. Uma brincadeira que eu sempre faço é isso aqui. Bah! Céu da boca alto, base da língua abaixo, apoio respiratório, ou seja, nessa posição do V, e aí você trabalhar bah! Aqui. E aí, no final das contas, você consegue trazer uma voz um pouco mais distante, um pouco mais longe, e aí você não incomoda quem está na tua frente e faz o último ouvir. Isso acontece, por exemplo, eu tive uma época, eu estava atendendo o Gigante Léo. Gigante Léo é um ator de comédia que tem 1,10 m. Se vocês virem no internet, ele é uma pessoa bem famosa, fez já filme, já fez longa e tudo. É um cara que é sensacional, só que ele tem uma série de problemas de fato, inclusive que o céu da boca dele, por causa de toda a deficiência, foi costurado, no fundo, porque ele não tinha osso, né? Entre o céu da boca entre a boca e o nariz. E aí a gente estudou como é que tinha sido toda essa cirurgia para ver o que eu podia fazer e tal. E teve um belo dia que o Léo, com uma dificuldade absurda de articulação, uma dificuldade grande de respiração, um trabalho que ele ficava sozinho no palco durante 45 minutos, falando que nem louco, que era um monólogo, o microfone falhou.
E esse garoto conseguiu levar, com a técnica, ele conseguiu levar o espetáculo até o final, com toda a dificuldade que ele tinha. Eu volto a falar, é treino, Saulo. E não adianta eu chegar e ficar dando essas dicas, por exemplo, agora eu dei uma série de dicas. Pô, bacana, vou fazer isso em casa. Vai funcionar? Não sei. Não sei se você está fazendo a coisa certa, da maneira certa. Tem que ter Profissional. um trabalho de fato. E não é muito tempo, entende? Quando você não tem problema, a fonoaudiologia trabalha contigo, sei lá, 5, 6 sessões, né? No máximo isso. Se você tem problema, vai ficar um ano e meio comigo, né? Porque de repente você tem uma lesão na laringe, sabe, você arranjou um pólipo, vai ter que fazer cirurgia, ou então tá com uma fenda, e aí tem que trabalhar essa fenda para depois você conseguir trabalhar outras coisas, porque tem que fechar a fenda antes. Então, assim, é uma sequência de trabalhos para você não ter trabalho. O Bruno Gouveia fala para as pessoas assim, quando eles falam assim, nossa, mas você tem fono? Para que você está fazendo fono, Bruno? Ué, eu faço fono para não precisar dela. É isso. Basicamente isso. Você falou bem. Até o Newton me corrigiu aqui. Não é impostação, né? É projeção. Isso, projeção de voz. Exatamente. Projetar a voz. É óbvio que eu perguntei isso porque eu quero fazer uma coisa bem básica, mas é óbvio que a gente sabe que tem. E às vezes a gente percebe no mesmo espetáculo diferença de pessoas onde uma está gritando. Sim. E a outra está falando e a gente está entendendo, a gente está ouvindo, e a outra a gente é desesperada e às vezes a gente consegue ouvir até pior a pessoa que está gritando do que a pessoa que está com certeza. a voz. Isso é com certeza. E aí que é... E você está falando que é legal. O fonoaudiólogo te ajuda nisso. Nessa hora que é legal, por exemplo, ter uma fonoaudióloga dentro do espetáculo. É a hora que, de repente, você tem que trabalhar, por exemplo, com a oficina do Teatro Musical do Sesc Gran Rio, que me coloca lá exatamente para dar uma uniformizada em absolutamente todo mundo. Para um não gritar e o outro não ficar falando baixinho, o outro... Enfim, tem que ser uniforme. A técnica tem que ser para todo mundo. Então, facilita a vida de todo mundo ter uma fonoaudióloga dentro de uma equipe de trabalho. Eu aqui no Rio estou fazendo uma série de peças. Eu sou fonoaudióloga, que eu dou apoio em uma série de peças. Né? O CEFTEM eu acho que eu já fiz umas 5 apoios no CEFTEM. Teve aquela época que você veio para cá que a gente tentou trabalhar junto e não deu. Sim, né? sim. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando com o Leandro Mello, né, que está fazendo um monólogo, enfim, mas aí o trabalho é muito mais de resistência muscular. Mas, assim, uma série de musicais, eu tô junto por conta disso, né? Para você uniformizar a galera, mesmo que não seja só um musical. Pode ser uma peça. Uma peça que eu estava trabalhando também é aquela da Suzy Brasil. Eu esqueci o nome da peça agora. Foi agora no semestre, no último semestre do ano passado. Eu esqueci. Mas, enfim, é uma peça da Suzy Brasil, que é uma travesti no palco. E, assim, muito, muito legal a peça. Só que, assim, ele entra numa série de gritos no teatro que eu tive que, no final das contas, dar um pouco mais de resistência. Mas estava todo mundo microfonado, então não tem grandes problemas. Mas, muitas vezes, não tem microfone. E aí acontece isso que você está falando. Não tem nada pior do que você ir para um espetáculo e a pessoa tá gritando. É horrível. Dá um nervoso. É horrível. Você tá vendo a pessoa gritar. Mas, enfim, alguém falou aqui uma coisa de dica. Eu sei que você não vai dar uma dica, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas, se tu pudesse falar geralmente, no geral, claro. Eu vou entrar em cartaz com uma peça. Qual é um cuidado básico que eu tenho que ter com a minha voz? Alguns. Primeiro, água em temperatura ambiente várias vezes por dia. Tem que ficar molhando a garganta, tá? Não dá para você chegar e falar, eu vou ficar 3 horas fazendo uma peça e não ter água na peça. Tem que ter, arruma água. Eu sou a louca da água, que se eu tô vendo uma peça tua... espetáculo. Também. Dá teu jeito, na hora de tomar o cafezinho, põe água dentro do cafezinho, na hora de, sei lá, beber, arranja, não tem água, põe uma garrafa de água, na hora que você der uma passada em algum lugar, você dá uma bicada. Enfim, beba água em temperatura ambiente para não fazer choque térmico. Outra coisa, nebulização é extremamente importante para molhar diretamente, vai molhar as pregas vocais de forma direta, tá? Porque aí a gente... Eu comprei o meu, você mandou, é super... É lindo, além de tudo. É lindo isso, além de tudo é chiquérrimo. É a única forma da gente molhar diretamente as pregas vocais. A outra forma é a forma indireta. Por quê? Quando a gente está respirando, as pregas vocais ficam no lugar da respiração. Então, quando a gente está fazendo com o soro fisiológico no nebulizador, está molhando as pregas vocais, tá?
Então, nebulizar várias vezes por dia. Não nebuliza logo antes da peça, porque pode soltar mais muco e dar uma hidrolisada e você ficar mais incomodado. Leite nem pensar, derivados de leite nem pensar, chocolate nem pensar antes da peça. Depois pode. Peraí, Tá? antes da peça que você diz é no dia? Ou antes No da dia. peça? Até 2 horas antes, é melhor não tomar leite, nem derivados de leite, nem comer chocolate. Se você já tem uma certa alergia, evita aquele dia, né? Já começa a pensar, porque isso traz muco, tá? Acontece mesmo de repente você vai ter que se virar com o muco. O Então Flávio tá dizendo evita. aqui, cancela biscoito, porque lá no Teatro Apartamento a gente é lotado de biscoito wafer que a gente come adoidado antes de começar. Então, Não, cancela. chocolate não, não. Depois pode, gente, come depois. Não tem problema nenhum. Chocolate dá muco sim, Isabela. Eu tô vendo aqui. Aí, outra coisa. Café. Café estimula o estômago. Castro cancelou o biscoito meu. Desculpa, gente. Olha só, frutas secas. Põe frutas secas na vida. A Entendeu? Luísa é Põe. muito chique. Quem é que come frutas secas antes de entrar no palco? Dá energia, amigo. Dá energia. É na hora a frutose vira energia e não enche o estômago, entendeu? Senão, Frutas secas. Adorei. frutas secas. Você Leite, pode água, colocar. Coca-Cola. Coca-Cola não, vai encher o estômago de gás, aí você vai ficar rotando em vez de. Maçã é ok. Ó, café é o seguinte: café, se você tá com o estômago vazio, ele vai lá pro estômago, vai irritar o estômago. Você pode começar a ter uma espécie de refluxo, um pigarro, tá? Então, não toma café, pelo menos antes, nem com o estômago vazio. E o café também, ele provoca uma excitação de prega vocal que você pode não chegar na voz que você quer, tá? Então, o ideal é não tomar café antes, logo antes, tá? Então, toma 2 horas antes, pode tomar café. Na hora, nem pensar. Então, tem um monte de dublador que às vezes vai lá, enche a cara de café e vai dublar na hora. Não faz isso, tá? Outra coisa, devolver cafeteira é maravilhoso. Nada de chocolate, café não. Coca-Cola não pode, mate não pode. Logo antes, gente. Depois pode, tá? Mesma coisa. Mate, toma mate aqui. Mate é carioca. Acho que nem Eu adoro. deve Jura? ter, mas não vingou pra cá. Aqui é uma loucura, gente. Todo mundo vai tomar um mate gelado antes de entrar em algum lugar. É uma coisa de maluco. Açaí pode, né? Açaí pode, mas assim, na hora não, porque é gelado. Ou choque térmico. Entende? Não, açaí é gelado aí. Aqui não. Ai, não é? Então pode. Cheio de energia, gosto. Açaí pode. Aqui o açaí é geladíssimo, né, Saulo? Então não pode. A gente usa para congelamento de geladeira. Pode, né? Pipoca Cara, pipoca não, teoricamente não faz muito mal, não, sabe? Agora tem que. aquele negocinho aqui. Pode incomodar, pode arranhar. Eu acho que vocês têm que comer fruta. A gente vai ter que mudar, não, porque lá a gente é gerido, a gente é erguido por Coca-Cola, pipoca e biscoito. Ai, Jesus. Café. E se Errado, amor. se chegar um grupo no espaço e não tiver café, eles falam mal da gente no Facebook. Ainda tem isso. Pois é. Não, olha só. Deixa o café lá. Quem quiser se matar no café, vai lá. Entendeu? Você é legal, você deixou o café. Quem sabe, não toma café. Toma depois, deixa o cafezinho para depois. Tá, alguém falou aqui de maçã. Tá falando maçã é bom mesmo? Maçã funciona assim. Ou pra alguma coisa? A maçã tem pectina. A pectina da maçã, ela é astringente. Ela vai liquefazer um pouco a saliva. Então, ela solta muco. Tá? É bom sim, não é ruim não. Só que tem que ter cuidado, gente. Vocês não comam maçã com o estômago vazio. O estômago vazio a maçã faz um barulho no estômago, faz parece às vezes que tem um leão dentro da gente. Então, assim, comam maçã, mas tem alguma coisa no estômago antes, porque senão pode dar ruim. Eu sei que tive um paciente que uma vez falou: Luísa, eu comi a maçã que você mandou, mas o meu estômago começou a gritar dentro do negócio lá do estúdio de dublagem. Eu tive problemas com isso. Eu comecei a rir, né? E no final das contas dá mesmo, tá? Então tomem cuidado. Mas a maçã faz um super bem. O Flávio falou uma coisa aqui, que é o Red Bull, que eu vejo muita gente tomando Red Bull antes de estar muito cansado. Não pode. Não. Excita, amor. Qualquer coisa que excite as pregas vocais, a Coca-Cola, por exemplo, o Red Bull, por exemplo, aquelas coisas aqueles sprayzinhos de própolis, gengibre. Eu tô com a voz muito. Não faz nada disso. Não faz no dia, não faz nunca, não faz na 2 horas antes. 2 horas antes.
A única coisa, Saulo, que eu proíbo é cigarro. Proíbo. Queima as pregas vocais. Entende? A cafeína, o Carlão tá dizendo aí uma coisa que é verdade. O Red Bull tem cafeína também. Entende? Tem em grande quantidade. E o que acontece? Normalmente o Red Bull é tomado na hora que a gente quer tá muito cansado e toma para dar uma energia. Cara, é complicado. Toma 2 horas antes. Come alguma coisa, assim, um bom carboidrato e uma boa proteína vão funcionar 2 horas antes. Então, assim, uma carne com batata cozida 2 horas antes, um macarrão com carne moída. Aí, na hora do vamos ver, come uma proteína, come um carboidrato de fruta, entendeu? Então, assim, funciona, tá? Tomem cuidado. E outra coisa, bebida alcoólica só depois de trabalhar, antes nunca. Tá, aí tu chegou na pergunta que é a próxima. A gente está partindo do pressuposto que a minha voz está ótima, o que eu vou fazer antes de entrar em cena? Vamos agora que um dia antes eu fui pra farra. Não. E... Você não foi pra farra porque você não já me conhece. Não, eu sei, eu não fui, eu sei. Mas, por exemplo, a minha voz acordou uma merda. Ela tá ruim. Tem alguma coisa pra fazer pra conseguir fazer espetáculo de noite? Cara, olha só, eu tenho uma técnica que eu uso para quem é meu paciente, que você tem que ter, na verdade, todo um trabalho de resistência muscular, que é o congelamento de laringe, né? Eu faço um trabalho que, na verdade, eu abaixo a temperatura da laringe entre 2 e 4 graus para você conseguir desinflamar aquela região. Se você tá com uma voz cagada, como a gente chama aqui, o que está acontecendo? Provavelmente as pregas vocais estão inchadas, estão inflamadas e inchadas. E aí o contato delas fica muito ruim. Então, o que acontece? A gente tem que desinflamar isso. Eu sou contra qualquer tipo de medicamento, tá? Eu acho que medicamento tem que ser dado por médico. Se você for ao médico e ele mandar você tomar remedinho, ok. Mas não pega o remedinho do amiguinho, você pode sofrer depois consequências muito violentas. Que isso são horas de papo. Principalmente corticoide, Sim. gente, é nunca, tá? Agora, deu alguma coisa ruim, o que acontece? Fica quieto aquele dia, você vai fazer vibração de língua, bebe água, sabe? Fica quieto, faz nebulização e aquece da maneira que você está acostumado. Mas eu faço normalmente as pessoas fazerem vibração de língua e ficar quieto. Fazer vibração de língua e ficar quieto. Porque a vibração vai fazer com que você drene um pouquinho as pregas vocais. Então também não adianta você ficar quieto até a hora do espetáculo, que de repente você vai estar só com as pregas vocais inchadas e não dá conta. Então o ideal é fazendo e depois bebe um pouquinho de água e fica quietinho. Aí daqui a 1 hora faz de novo. Você vai tentando fazer com que, na verdade, suas pregas vocais comecem a drenar esse líquido que está nelas, e aí você vai bebendo água. Teve uma vez uma paciente minha que me ligou, me mandou uma mensagem de manhã falando assim, Lu, tô sem voz, eu tenho que cantar hoje à noite, o que eu faço? Eu falei, o que houve? Tá gripada? O que aconteceu? Ela falou, não, eu saí ontem, bebi ontem, fiquei até de manhã na rua, não dormi. Eu falei, amor, então tá tudo certo. Então você não sai ontem, não bebe ontem, não vai pra rua, dorme pra caramba que vai dar tudo certo hoje. Ela falou, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu falei, bom, vem aqui, eu tenho aparelho, você sabe, né, que eu faço eletro, faço laser, enfim, Sim. são as emergências. Mas assim, nem sempre isso é garantia de sucesso, entendeu, Saulo? Então, gente, o conselho que eu dou, aqueçam a voz, mesmo que seja só com vibração de língua de manhã, desaqueçam à noite, que é muito bocejo e laringe para baixo, né? Fazer um para baixo. E bastante bocejo antes de dormir para relaxar essa musculatura. Bebam muita água e, assim, não pode brincar com relação à voz. Se você tem um projeto de um trabalho, caraca, você conseguiu esse trabalho que já é tão complicado, você está no meio de um processo, você jura por Deus que você vai sair e o dia seguinte você não vai ter voz? Quer dizer, eu acho no mínimo irresponsável, né? Eu brigo sempre, viu, Saulo? Aqui no Rio eu caio na porrada com os atores. De vez em quando, não, porque a gente vai sair para comemorar, porque amanhã... Vocês estão brincando comigo, né? Então nem me chama. Nem me chama depois, porque eu não vou. Eu não atendo. Ela tá dizendo, a maioria dos artistas são boêmios. É complicado ficar sem beber, mas é porque é pra gente ser boêmio entre as temporadas, né? É isso. Dá pra ser tudo. Cara, eu acho assim, pode tudo. Eu não tô nem falando pra não beber, sabe? Por exemplo, você saiu de um espetáculo, vai beber uma cerveja com a galera? É isso. Ou então toma uma cerveja depois e vai pra casa, entende? Não tem que ficar até de manhã, não tem que encher a cara. Ou então bebe de segunda a quinta. Ou de segunda a quarta, porque sexta-feira tem peça. Tá, você falou uma coisa que me linkou com uma outra pergunta que eu tenho.
aqueles aquecimentos que a gente faz básicos antes de entrar na peça, o sifu-shipá, aquelas coisas, isso funciona. A gente continua Depende do aquecimento. O sifu-shipá é bom porque, na verdade, não é nem aquecimento só. Ele trabalha um pouco de apoio. Né? Então, quando você faz um sifu-shipá, você está trabalhando o diafragma, você está estimulando o diafragma, é super bom. Vibração de língua, enfim, é ideal você pensar em algum... Cada tipo de espetáculo tem um tipo de aquecimento, normalmente, que seria o esperado, né? O que seria bom para vocês. Mas eu uso aquele tubo grosso, sim, esse aqui, né? Que é o que eu desenvolvi. Antes de entrar em cena. Sim, eu uso de manhã e uso antes de entrar em cena. Mas tem determinadas pessoas... Não é para todo mundo, entendeu, Saulo? Tem que ver. Eu tenho que entender como é que é a voz daquela pessoa, o que aquela pessoa tem. Né? Eu não saio distribuindo. Eu vou para ir te ver, eu vou. A gente não ia para Itália junto, amigo? A gente ficou nesse projeto, não foi? Verdade. No dia não é? que a gente marcou uma viagem para ir para Itália, que eu acabei indo só e ela me largou. Larguei, não deu para ir. Fiquei sem dinheiro. A gente continua fazendo os aquecimentos que a gente aprendeu. Ok, não vai fazer mal. Isso. Não, tá? não. Pelo... Corta a cafeína, corta leite, corta bebida alcoólica. Sim. Tudo depois. Acordei ruim da garganta, faço a vibração de língua. Vibração de língua, água e silêncio. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Põe meu telefone no bolso, qualquer coisa a gente vai falando. O importante gente, eu estou atendendo online. Entende? Eu estou atendendo online. Dá para fazer fonoaudiologia online. Esse tipo de trabalho é um trabalho que é gente que não tem problema. Vocês não têm problema. Eu já fiz fonoaudiologia online. Pois é. E funciona. A fonoaudióloga era online. Porque assim, como o meu trabalho tem muito a ver com som, como eu te falo, eu dirijo pensando no som, eu escrevo falando, então eu sempre dei muita importância ao fonoaudiólogo. E assim, há 10, 15 anos eu já fazia por Skype. Naquelas épocas de da vida com uma fonoaudióloga de Fortaleza. Que legal. E vou continuar fazendo contigo antes da peça. Mas aí, só para ir se encaminhando para o final. Luiz, onde é que as pessoas te encontram? Onde é que elas podem te acompanhar? Voltando, se ela é de Belém, quer se consultar contigo, pode por Skype? Pode, super dá. Eu estou atendendo uma pessoa de Portugal e uma de Dallas nesse momento. Né? Só para você ter uma noção. Porque realmente são pessoas que são... Uma é cantora e outra é atriz... E elas estão precisando, enfim, trabalhar a voz nesse momento. Estão tendo tempo de trabalhar a voz nesse momento. Enfim, tá todo mundo paradinho em casa. Então é a hora mesmo. Gente, pelo Instagram, Luísa Catoira, eu respondo e aí eu passo meu telefone. Ou então até passo aqui meu telefone, deixa eu até colocar já aqui. E a gente atende pelo Skype. 10, gente. Pronto. Esse é meu contato. Eu tô atendendo pelo Skype ou então pelo próprio WhatsApp. Tá bom. Tá? Luísa, foi maravilhoso, eu amei. Eu lhe amo, garoto. Eu lhe amo, tô com muita saudade. Você foi a melhor live. A minha primeira live foi espetacular. Espero que todas as outras que um dia eu venha fazer sejam assim tão legais quanto. Você tirou milhões de dúvidas minhas. Espero que tenha tirado milhões de dúvidas de milhões de pessoas aqui. Tomara. É isso. Te amo, meu amor. Muito obrigado. Precisando de mim lá no seu canal, tô lá com você. Vamos marcar, viu, Saulinho? Eu quero conversar com você porque eu quero contar para as pessoas quem é você aqui no Rio. Vamos, quero ganhar mais seguidores. Eu acho importante. Todo mundo tem que te conhecer. Toda vez que eu tô do lado da Luísa, eu ganho 10 mil seguidores, gente. É uma coisa lindo. Palhaço! Beijo, meu amor. Te amo. Foi maravilhoso. Faz um favor para mim agora. Você vai lá em cima encerrar. E depois que você encerrar, tá escrito assim, publicar vídeo. Publica isso que aí eu vou gravar. Que aí eu vou colocar no site. No site não, no YouTube. Tá bem? Será que eu vou errar? Presta atenção. Presta atenção. Lá em cima você encerra. Lindo. Você vai lá em cima e encerra. Aí depois tem um negócio enorme aqui assim. Você vai no botão que é pra gravar. Deixar na... Se você não fizer, eu vou até aí e bato em você. Vou lá. Vou encerrar. Beijo, meu amor. Te amo, foi maravilhoso. Eu também. Se encerrar, se eu errar, que fique na memória das pessoas. É isso. Beijo. Te amo. Beijo, lindo. Gente, obrigada. Tchau, amor.